Intitulado de Energia Solar, da quantização da energia à construção de painéis solares. Este trabalho será apresentado por mim, Gabriel Mendes Costa, e orientado pelo professor William Reis Moura do Couto. Introdução. De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a população mundial irá crescer para 7,5 a 9 bilhões de pessoas em 2040, e nesse sentido, a demanda por energia irá crescer em cerca de 30%. Portanto, percebe-se que haverá uma necessidade por fontes alternativas de energia a fim de suprir toda essa demanda. E assim, a energia solar entra como um dos principais meios de fonte de energia para ajudar a suprir essa demanda, e também por se tratar de uma energia de fonte renovável. E no Brasil, desde 2010, o preço dos painéis fotovoltaicos reduziram em cerca de 90%, isso graças aos avanços tecnológicos e científicos da tecnologia no país. Por fim, este trabalho ele terá por objetivo entender os fenômenos físicos envolvidos na construção e no funcionamento dos painéis fotovoltaicos, materiais e métodos. De modo geral, este trabalho, nós fizemos uma revisão sistemática nos livros de física moderna, a fim de entender os aspectos e as características da luz, e assim nós fizemos a revisão nos seguintes livros: Fundamentos de Física, volume 4 do Halley, Física, volume 4 do Young-Friedman e Física Quântica do Weisberg. A princípio, nós iremos fazer uma abordagem teórica para entender esses aspectos da luz, essas características intrínsecas da luz, seja ela como onda ou como partícula, e posteriormente nós iremos entender as características dos materiais envolvidos na construção de placas fotovoltaicas. Então, em primeiro lugar aqui, os estudos da física no final do século XIX e início do século XX, eles foram fundamentais para entender as características e introduzir as definições científicas da luz. E assim, no seu artigo da Teoria da Lei da Distribuição de Energia do Espectro Normal, o físico Max Planck ele conceituou, ou ele introduziu, a ideia de quantização da luz, o que significa dizer que essa energia ela é encontrada em apenas múltiplos inteiros de uma grandeza elementar. E nesse sentido, ele usou essa tese para comprovar a sua teoria sobre o espectro de corpo negro, ou seja, ele deduziu essa equação a fim de conseguir calcular qual seria a radiação em um determinado espectro de radiação. Então, a energia E é igual a NHF, no qual N seria um número inteiro, H seria seria a constante de Planck e F seria a frequência. Posteriormente, Einstein ele conceituou essa ideia de quantidade elementar da luz, no qual ele chamou de fótons. Fótons, então, para Einstein, seria a partícula elementar que compõe a luz. E fótons seriam o aglomerado de partículas que compõem uma luz. E para isso, Einstein ele fundamentou o efeito fotoelétrico e essa comprovação desse efeito serviu também para comprovar os aspectos de dualidade onda-partícula da luz, no qual ele conseguiu comprovar também que a luz se comportava como uma partícula. E assim, no seguinte experimento, representado aqui pela figura abaixo, ao incidir um determinado feixe de luz sobre uma superfície metálica, os elétrons dessa superfície absorvem os fótons, ou fóton, a energia do fóton, dessa radiação incidente, dessa onda eletromagnética incidente, e assim esses elétrons absorvem essa energia, mas também vale ressaltar que depende da frequência, pois não é para qualquer frequência que esses elétrons absorvem essa energia, tem um determinado limite de frequência que faz com que eles absorvam essa energia. E assim, ao absorver essa energia, esses elétrons eles são arrancados ou expelidos dessa superfície metálica como fotoelétrons. E para comprovar essa teoria, Einstein ele deduziu a seguinte equação, no qual HF seria o fótons, ou a energia do fóton da radiação incidente, Kmax seria a energia cinética com que os elétrons são expelidos da superfície, mais Φ, que seria uma função de trabalho, ou seja, a energia mínima necessária para que esses elétrons sejam arrancados. Agora, falando dos materiais que compõem uma célula fotovoltaica ou uma placa solar, nós temos que os principais materiais utilizados são os semicondutores. Mas por que semicondutores? Pois eles possuem uma característica específica de condutividade elétrica, ou seja, a condutividade elétrica desses materiais ela pode ser alterada conforme a temperatura também é alterada. Ou seja, ao submeter esses materiais a determinados níveis elevados de temperatura, o seu coeficiente de condutividade elétrica também irá aumentar. E essa característica ela é fundamentada pelo conceito físico de bandas de energia, em especial para o conceito de gap, ou seja, que seria o buraco, gap é a tradução buraco do inglês, que seria o buraco entre as bandas de valência e a banda de condução de um semicondutor. Aqui agora explicando o conceito de bandas, o conceito de gap também, nós temos a representação esquemática aqui em A de um material isolante, em B de um material semicondutor e em C de um material condutor. Percebemos aqui que o gap, ou buraco, de um material isolante é muito grande, o que faz com que a quantidade de energia demandada a quantidade de energia que um elétron precisa para sair da banda de valência para a banda de condução é muito alta. Então, portanto, esses materiais são considerados isolantes de corrente elétrica, eles não conseguem conduzir a corrente elétrica. Enquanto no semicondutor não, percebemos que em comparação com o isolante, esses materiais ele possui um gap, ou buraco, muito menor em comparação com o isolante,
Esse buraco, ele favorece com que, ao fornecer uma determinada quantidade de energia para os elétrons da banda de valência, esses elétrons consigam passar para a banda de condução e tornarem-se elétrons livres. E esses elétrons livres, eles ficam na superfície ali da banda de condução e faz com que a condutividade elétrica deste material aumente. E assim, nós temos aqui também ao lado um material condutor que possui um pequeno buraco de gap, o que faz com que a condutividade elétrica desse material seja bastante alta. Agora vamos falar de técnicas que são utilizadas em semicondutores, que são técnicas que fazem com que obtenhamos características específicas de condutividade elétrica nesses materiais. E uma das principais técnicas é a dopagem de semicondutores, que essas técnicas elas são utilizadas para obter características elétricas específicas nesses materiais, né? E assim, nós temos os principais tipos de dopagem, que seria a dopagem do tipo N, no qual os elétrons são inseridos em um semicondutor, fazendo com que semicondutor, né, perdão, com que esse semicondutor tenha uma carga negativa, e assim ele é chamado de semicondutor do tipo N. E também temos a dopagem do semicondutor tipo P, no qual elétrons são retirados desse semicondutor, o que faz com que esse semicondutor tenha uma carga positiva, e assim esse semicondutor é chamado de tipo P. Podemos também falar que semicondutor tipo N, podemos fazer a associação de N como negativo e P como positivo. E assim, existe outra técnica feita, que é a junção desses dois tipos de semicondutores, que seria a junção PN, que também está presente em diodos, e está presente nos painéis solares. Agora nós vamos falar do efeito fotovoltaico, que é o fenômeno que ocorre nos painéis solares. E diferente do efeito fotoelétrico, no qual os elétrons eram arrancados da superfície metálica ali, aqui não. No efeito fotovoltaico, os elétrons eles são excitados, eles absorvem a energia da radiação eletromagnética, a energia da luz, só que esses elétrons eles são excitados. E eles ficam livres na superfície do material, como eu já disse anteriormente. Quando eles saem da banda de valência e passam para a banda de condução, eles tornam-se elétrons livres na superfície do material. Assim, nós temos aqui a representação da figura 3, uma representação esquemática da incidência da radiação eletromagnética, ou seja, a luz do Sol, sobre um semicondutor do tipo de junção PN, no qual entre os dois tipos de semicondutor, o semicondutor do tipo N e o semicondutor do tipo P, nós temos uma zona de depleção, que ao incidir a radiação sobre essa zona de depleção, os elétrons eles irão absorver essa energia da luz, e esses elétrons eles acabam se tornando livres. E ao colocar esses dois semicondutores em um circuito integrado, nós teremos a geração de uma diferença de potencial entre esses dois semicondutores, o que fará com que o campo elétrico gerado por essa diferença de potencial faça com que os elétrons saiam desse semicondutor tipo N e fluam no sentido de uma corrente elétrica, né, fazendo com que essa corrente elétrica vá para o semicondutor tipo P. E assim nós podemos usar essa corrente elétrica para funcionar dispositivos eletrônicos, elétricos, enfim. E aqui ao lado nós temos uma célula fotovoltaica que é nada mais nada menos que a sobreposição de semicondutores do tipo N e semicondutores do tipo P. Por fim, ao entender essas características da luz e as suas implicações com a matéria, e também as características dos materiais envolvidos nos semicondutores, agora nós pretendemos um outro objetivo aqui deste trabalho, é desenvolver um protótipo de uma placa solar para entender esses fenômenos teóricos na prática. E assim, a princípio, até o momento, nós fizemos o levantamento dos materiais necessários para a montagem do protótipo da placa solar. Nós também já fizemos aquisição de modelos didáticos, como uma célula fotovoltaica e LEDs, para entender esses fenômenos de uma célula industrial, a fim de entendê-los e aplicá-los no nosso protótipo. E assim, ao desenvolver esse protótipo, nós iremos entender quais são os reais problemas enfrentados pelos cientistas e pesquisadores atualmente em aumentar o grau de conversão da energia eletromagnética para energia elétrica nos painéis solares, no qual atualmente nós temos uma eficiência entre 15% a 30%, podemos ver que é uma eficiência ainda muito baixa, em comparação, não, na verdade é uma eficiência muito baixa, só que anteriormente nós tínhamos uma eficiência, no início lá, quando desenvolveram as primeiras placas, nós tínhamos uma eficiência ainda mais baixa, que era de 4%, 10%, então percebemos que houve uma evolução significativa até hoje. E assim podemos perceber que ainda há espaço para aumentar ainda mais esse grau de conversão dessa energia eletromagnética para energia elétrica. E por fim, essas são as referências utilizadas neste trabalho, e desde já, e aqui nós temos o agradecimento. Eu agradeço ao professor William por ter sido meu orientador e ter se dedicado com total dedicação e amizade na orientação deste trabalho. E também agradeço ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro por fomentar de maneira econômica este trabalho. E por fim, aqui são os contatos de e-mail, o meu e-mail e o e-mail do meu orientador. E desde já agradeço a presença de todos.